Fala galera, beleza? Tranquilo? Bom, vamos lá. Última aula que a gente tem, última aplicação que a gente tem aí dentro de dinâmica de movimento circular, tá? Eu não vou aprofundar tanto, porque eu acho que vai sobrar um tempo pra gente em aula, nas lives, e aí posteriormente eu faço um aprofundamento envolvendo energia e tudo mais, ok? Pêndulo simples, ó. Eu gostaria de analisar um ponto do pêndulo onde não é o ponto extremo, tá? Então, eu vou colocar aqui pra gente, mas não considera isso um ponto onde a velocidade é zero. Pelo contrário, vamos analisar um ponto onde a velocidade dele é diferente de zero, ok? Primeiro passo sempre marcar as forças. Então, olha só, se está no planeta Terra, sofre ação da força, peso vertical para baixo. Se tem fio, é porque tem força de tração sempre puxando, né? Então, se tem fio, é porque tem a força de tração, e a força de tração é sempre puxando. Então, tá aqui em laranja a minha força de tração, certo? Agora, o que acontece? O que é diferente no pêndulo simples? O que é diferente no pêndulo simples do pêndulo cônico, que foi o que a gente discutiu na aula anterior? A diferença é onde está o centro da trajetória. No pêndulo simples, o centro da minha trajetória ele está aqui, ó. Então aqui está o centro, ó. Significa que quando a gente for fazer o desenho dos eixos, aqui vai estar o meu eixo radial, ó. Então aqui está o meu eixo radial, na direção do centro. Então eixo, lembra, eixo radial sempre na direção do raio ou na direção do centro. Tá aqui então ele. Em verde está o meu eixo radial. Perpendicular ao meu eixo radial está o meu eixo tangencial. Então, o meu eixo tangencial está aqui, ó. Então, está aqui o eixo tangencial. Você consegue perceber que a força que está fora do eixo é a força peso. Então, é essa força peso que nós vamos precisar decompor. Como que vai ficar isso? A gente vai ter uma parte do peso aqui neste eixo, que é o meu eixo tangencial. Então, a gente vai ter uma parte do peso aqui, certo? Que é o P vezes alguma coisa, a gente já vai ver se é seno ou cosseno. E a gente tem outra parte do peso aqui, ó, que é P vezes alguma coisa. Olha só. Considera que esse fio, ele formou um certo ângulo θ aqui, certo? Então, ó, pela regra do Z, esse ângulo θ que está aqui, ele também aparece aqui. Ou seja, aqui vale θ. Ou seja, aqui é com ângulo, então aqui é minha componente P cosseno. Aqui é sem ângulo, então aqui é minha componente P, seno de θ. Ok? Vamos lá. Primeira coisa que você nunca vai poder afirmar, que T e P cosseno são iguais. Se a velocidade for diferente de zero, T e P cosseno não são iguais, são diferentes. O T é quem puxa para o centro da curva, o P cosseno é quem puxa para fora. Então fica T menos P cosseno, então fica T menos P cosseno de θ igual a mv quadrado sobre r. Igual a mv quadrado sobre o raio da trajetória. É claro que essa análise que a gente fez aqui é analisando o eixo radial, certo? Galera, essa daqui é a equação geral de pêndulo simples. Ela vale para qualquer ponto, certo? Em pêndulo simples, o ponto que mais cai é o ponto mais baixo. No ponto mais baixo, o que a gente tem? No ponto mais baixo, o meu ângulo θ, ele é igual a zero. O θ, ele é igual a zero. E, ou seja, vai ficar aqui cosseno de zero. E cosseno de zero vale 1. Então, significa que no ponto mais baixo, a gente escreve que t menos p é igual a mv quadrado sobre r. Ok? Duas coisas importantes. Uma eu provo depois para vocês na live, que é esse é o ponto de maior velocidade. Então, o ponto em um pêndulo simples onde a bolinha tem maior velocidade é o ponto mais baixo. E segunda coisa é o ponto de maior tração. Então, é onde a corda está mais tracionada.
ok? Beleza. Então, tudo isso daqui que a gente fez foi analisando o eixo radial. E o grande problema que a FUVEST já cobrou foi uma análise do eixo tangencial. Uma análise do eixo tangencial. Repara que no meu eixo tangencial sobrou P seno. Significa o quê? Significa que o P seno de θ é a minha resultante tangencial. P seno de θ é igual à minha força resultante tangencial. Ou seja, esse P seno vai gerar uma aceleração responsável por variar o módulo da velocidade. Então vai ficar mg vezes o seno de θ igual a m vezes a, onde esse a aqui é a minha aceleração tangencial. Tem m dos dois lados, a gente pode cortar. Portanto, o módulo da minha aceleração tangencial, ele será igual a g vezes o seno de θ. G vezes o seno do ângulo θ. Tá aí, certo? Por isso que pêndulo simples é mais complexo do que as outras aplicações, porque tem mais coisa. A gente não tem só uma resultante centrípeta, a gente tem também uma resultante tangencial, ok? A resultante centrípeta está aqui. O que mais cai é isso aqui, ó. O que mais aparece em prova é falando do ponto mais baixo, certo? Isso daqui é o mais comum de cair. É o que, mesmo falando do ponto mais baixo, aí fica T menos P, igual a mv quadrado sobre R. E lembrando, para você não errar, no ponto mais baixo, o T é maior do que o P. Afinal, a resultante é T menos P. Beleza, galera? Eu fico devendo para vocês ainda uma análise energética disso, tá? Falando de energia, transformando cinética em potencial, ok? E o resto a gente se fala. Abraço. Tchau, tchau.